Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos relacionados à industrialização brasileira. Nós já tivemos dois blocos de aula, uma de introdução, surtos industriais e Era Vargas, e JK, uma segunda aula de ditadura militar, e agora a gente vai justamente compreender esse momento imediatamente após a queda da ditadura e a retomada da redemocratização no Brasil. Beleza? Foi um momento historicamente bastante conturbado em âmbito internacional, com muitas mudanças associadas aí ao fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim, com a posterior dissolução da União Soviética, e uma mudança bastante clara no direcionamento do pensamento político-econômico da época. Justamente por isso eu começo essa aula falando exatamente sobre o Consenso de Washington. O Consenso de Washington, em 1989, ele vai justamente atuar numa tentativa de criar um receituário para atender economicamente aqueles países que sofriam com graves crises em suas economias nesse período pós-década de 80, beleza? A década de 80, como a gente viu, ela foi uma década bastante conturbada, principalmente aí em função dos reflexos dos choques do petróleo da década de 70, beleza? Então, economicamente, ela foi uma década de muitos problemas para a América Latina, em especial, com hiperinflação, né, com descontrole das contas públicas, beleza? Aumento drástico das nossas dívidas externas, inclusive no caso brasileiro, decretando moratória da dívida, né? O Brasil sem capacidade de continuar honrando com os juros da dívida. E, nesse contexto, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é a instituição, a organização internacional responsável pela concessão de empréstimos na tentativa de reestabelecer determinadas economias, ele vai então criar um receituário, né, uma lista de itens que essas nações que queriam pegar empréstimo precisavam atender naquela expectativa, né, que o FMI tinha de que, bom, se eu vou emprestar dinheiro, eu preciso ter alguma garantia de que esses países vão conseguir me pagar, beleza? Então eu crio um conjunto de regras que esses países vão ter que cumprir em contrapartida à tomada de empréstimo comigo. Hoje existe muita discussão acerca dessas medidas, né? O próprio FMI já lançou alguns artigos no seu site oficial fazendo algumas reavaliações acerca dessas medidas, né? Essas medidas neoliberais muito monetaristas, né? Usando o termo que eles mesmos utilizam, se mostrou substancialmente ineficiente na medida de efetivamente gerar desenvolvimento nesses países. Para muitos dos casos, de fato, solucionou as questões relacionadas à hiperinflação, mas gerou um quadro de desigualdade social muito intenso nesses países. E hoje, né, a teoria econômica na teoria econômica já está muito bem estabelecido de que países com extremas desigualdades sociais têm muita dificuldade de se tornarem economicamente saudáveis, né, na medida em que você depende de um mercado consumidor para desenvolver a sua indústria, para desenvolver a sua economia, e se a desigualdade social é muito grande, você não tem mercado consumidor, e aí você acaba se tornando extremamente dependente das exportações, o que sempre é um problema num mundo com constantes crises como o nosso, beleza? Então, mas na época lá, em 89, o receituário neoliberal ele vinha como essa estratégia para a superação da crise que se estabeleceu na década de 80. Né? Então, a ideia era justamente abrir o mercado. Então, a ideia era que o fluxo de comércio seria o responsável por retomar o crescimento econômico desses países. A gente sabe que houveram alguns reflexos negativos, como, por exemplo, a falência de empresas nacionais em diversos países. Aqui no Brasil, o caso da Gurgel é o mais emblemático. Né? A Gurgel era uma empresa nacional, uma empresa automobilística nacional, com tecnologia evidentemente muito defasada, que quando se deparou com a concorrência de empresas estrangeiras muito mais competitivas e com preço, né, e sem o sobrepreço associado aí a impostos sobre produtos importados, a Gurgel naturalmente não conseguiu se manter no mercado brasileiro e acabou falindo, né? Isso é uma característica relativamente comum
É óbvio que a abertura de mercado ela tende a levar a um ambiente mais competitivo, que naturalmente tende a tornar as empresas mais eficientes, beleza? Isso, inclusive, é um dos grandes aspectos defendidos pela teoria liberal até hoje, né? Que é o livre mercado, ele obriga as empresas a estarem em constante evolução, beleza? Mas o objetivo da nossa aula não é aqui julgar nesse momento, e sim ver quais foram os reflexos que esse receituário gerou aqui no Brasil, beleza? Então essa abertura de mercado, né, para produtos importados e para investimentos financeiros, tanto diretos ou indiretos aí, nesse caso. Então a ideia é facilitar a entrada de fluxos financeiros no país. E nós temos aqui a modernização tecnológica, né, com a adoção de tecnologias avançadas nos setores produtivos. Isso é um problema, né? Porque é até estranho dizer que é um problema, a adoção de tecnologia ela é um problema. Quando eu digo que ela é um problema, eu me refiro ao fato dela levar ao desemprego estrutural. É natural que quando você desenvolve uma tecnologia que substitua a mão de obra humana, que execute aquela função de maneira mais eficiente, aquele indivíduo vai ter que procurar outra atividade para realizar, né, pessoal? Então, isso tende a gerar desemprego estrutural. É fundamental que você busque modernizar a sua produção, mas é importante que haja também um conjunto de políticas públicas para redirecionar esse fluxo de mão de obra, beleza? Que claramente não aconteceu aqui no Brasil. A estabilização monetária, aqui a gente tem o âmago do plano real, que a gente vai falar mais para frente, né? Bem mais para frente nessa aula, mas esse aspecto é muito importante, né? O controle da inflação, a disciplina fiscal, ou seja, o governo não gastar mais do que arrecada, juros altos e a manutenção de uma moeda forte. Essa lógica da moeda forte, hoje ela é fortemente discutível, né? Até porque a gente percebe uma série de países industrializados no mundo que praticam um sistema de moeda muito fraca, como é o caso do Japão, por exemplo. Então, mas para a época, né, o FMI tinha essa ideia de que a moeda forte ela seria fundamental para a estabilização monetária. Ampliação de infraestrutura, né, aí redes de telecomunicação, transporte e energia, isso aí não tem muito o que discutir, já era aplicado no Brasil, inclusive, bem antes, isso só seria mantido, a questão agora é que através de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional e não mais com investimento estrangeiro. E a redução no papel do Estado na economia, né? Aqui é a questão principal, sem sombra de dúvidas, né? A ideia do pensamento neoliberal de que o Estado, a interferência do Estado, ela limita o potencial de desenvolvimento da economia. Então a ideia é que o Estado diminuísse o máximo possível a sua participação, agindo apenas como um agente regulador, né? Então a ideia era justamente que o Estado agisse de maneira a fiscalizar a atuação das empresas e não agir como uma empresa. Né? E a partir daí viriam então as privatizações, transferência das empresas públicas para o setor privado, redução de impostos na medida em que o Estado tem menos funções, ele precisa de uma arrecadação menor, então não precisa ficar cobrando tanto imposto, teoricamente. Né? Corte de gastos sociais, isso aqui foi um problema grave no Brasil, vai gerar aí uma série de déficits associados aí à saúde, à educação, à habitação. E aí a menor regulamentação da economia e das relações de trabalho, né? Naquela ideia de que, inclusive um discurso que voltou muito à tona recentemente em função da reforma trabalhista, né? De que uma menor regulamentação permitiria acordos individuais melhores para ambas as partes, empregado e empregador. Né? Isso é bastante discutível, evidentemente, mas a gente percebe que já é uma ideia que não é exatamente nova, né? É algo que já vinha sendo defendido há muito tempo. Então, fechando essa parte do consenso de Washington, pessoal, a gente entra então efetivamente no governo Collor, né, que representou aí o primeiro presidente eleito por voto popular após a ditadura. Sim, né, quando a gente recupera a possibilidade de votar, a gente fez isso aí, mas faz parte, né? Erros ocorrem também dentro da democracia, não tem muito jeito. E quando eu me refiro a erro, pessoal, nessa brincadeira, eu falo justamente da aplicação do plano Collor. Né? A marca aí desses 2 anos de governo Collor foi justamente aí a aplicação do plano Collor, que consistia no confisco das poupanças acima de 50 mil cruzeiros.
Sim, galera. O plano do governo para reverter o quadro de crise econômica, de hiperinflação, era tomar o dinheiro das pessoas. Ah, Alessandro, mas isso é um absurdo. Calma. Existe uma explicação matemática, né, aí, né, econômica nesse sentido. Um dos mecanismos de inflação é a inflação por demanda, né? Então você tem a população comprando muito e aí você tem uma elevação do preço, né? Se a produção não acompanha a demanda, a tendência é que o preço suba e aí você tem uma redução do poder de compra do dinheiro, que é a definição de inflação. Então, o Plano Collor ele fazia uma análise muito superficial sobre o problema inflacionário brasileiro. A ideia dele era conter a escalada dos preços, reduzindo a capacidade de compra da população, né? Então existia até um certo fundamento na aplicação do Plano Collor, mas ele somente arranhava a superfície do problema de inflação no Brasil, né? A inflação brasileira ela tinha muitas outras características que não apenas a questão da demanda, né, pessoal? E além, óbvio, né, da incapacidade de atuação imediata de solucionar como um todo o problema da inflação, o Plano Collor ainda sofreu com graves escândalos de corrupção, né? O primeiro deles, né, eu até coloquei aqui fora de ordem, seria até mais interessante isso aqui em ordem alternada, depois eu vou até alterar aqui mais para frente, mas o vazamento de informações sobre o confisco, né? O governo simplesmente chegou literalmente do dia para a noite e confiscou o dinheiro que estava guardado, o dinheiro das pessoas, da população que estava guardado nos bancos, beleza? Então foi lá nas contas e rapou a conta das pessoas. Qual foi o problema? O primeiro problema, né? O primeiro problema é que as pessoas que tiveram acesso antecipado a essa informação, que sabiam que ia ocorrer esse confisco, elas foram aos bancos e sacaram todo o seu dinheiro e guardaram embaixo do colchão, guardaram no cofre em casa, tiraram o seu dinheiro do sistema financeiro. E, obviamente, isso foi um grandíssimo escândalo de corrupção, porque torna a situação muito desigual, né? A ideia era que você controlasse a inflação por demanda para todo mundo, mas aquela parcela da população que teve acesso à informação teve o privilégio de conseguir guardar o seu dinheiro, o que foi mais um elemento que agravou a desigualdade social no Brasil, né? E mais grave ainda do que o vazamento da informação do confisco foi o escândalo relacionado à liberação antecipada do dinheiro, né? O Ministério da Fazenda, que hoje é chamado de Ministério da Economia, o governo Bolsonaro fez essa alteração de nomenclatura, mas até os governos anteriores era o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda ele fazia a análise da liberação antecipada do dinheiro. Como assim liberação antecipada do dinheiro? O Plano Collor consistia no confisco das poupanças por 18 meses, né? Então, você ia tirar esse dinheiro de circulação por 18 meses e ia devolver esse dinheiro para a população de novo em outras 18 parcelas, né? Então, você ia demorar, no final das contas, 36 meses para receber o seu dinheiro todo de volta. Havia a possibilidade aí de você pedir esse dinheiro antes. Casos de doença na família, casos de empresas que precisavam arcar com custos trabalhistas, né? Então havia algumas exceções aí que permitia que você abrisse um processo e solicitasse a retirada a retirada do dinheiro de forma antecipada, antes desses 36 meses. Beleza? E, obviamente, isso virou um grande caminhão de dinheiro, né, pessoal? Quem pagava propina para os agentes do Ministério da Fazenda tinha o seu dinheiro liberado antecipadamente. Quem não pagava nunca via a cor do seu dinheiro, como acabou acontecendo, na verdade, né? Muitas das pessoas que tiveram as suas poupanças confiscadas, até hoje, 2020, na data da gravação desse vídeo, ainda não conseguiram reaver o seu dinheiro. Beleza? Então, foi um escândalo gigantesco na época, né, que evidentemente levou à abertura do processo de impeachment contra o Fernando Collor, né? O Fernando Collor, na tentativa de preservar os seus direitos políticos, ele renuncia ao cargo, né, em 1992, alguns momentos antes da definição do processo de impeachment. O Supremo Tribunal Federal entende que
essa renúncia ela não isentaria, não deveria pelo menos isentar o ex-presidente da responsabilidade, né, do problema. Então o STF suspende os direitos políticos do Collor por 8 anos, mesmo ele tendo renunciado antes. Isso é uma diferença bastante marcante em relação ao processo de impeachment da presidente Dilma. A Dilma ela sofreu o processo de impeachment, ela foi até o final e foi efetivamente destituída do cargo pelo Poder Legislativo. E no caso dela, mesmo tendo o processo tendo sido levado a cabo, ela não perde os direitos políticos, tanto que nas eleições de 2018 a Dilma concorre, se eu não me engano, ao Senado pelo estado de Minas Gerais, beleza? Então o Supremo Tribunal Federal entende que ela não deveria perder os seus direitos políticos, né? Isso, inclusive, é um dos argumentos muito utilizados aí na defesa, naquela velha discussão se foi golpe ou impeachment, né? A galera que defende aí os argumentos relacionados à teoria do golpe, ela usa muito essa diferença em relação ao caso do Collor, né? Collor renuncia, ele não sofre efetivamente o processo de impeachment, ele renuncia ao cargo e mesmo assim perde os direitos políticos. Enquanto a presidente Dilma, ela não renuncia, ela sofre o processo de impeachment e não perde os direitos políticos. Beleza? Então, mas a gente vai discutir mais sobre esse processo de impeachment no próximo bloco dessa aula. Beleza? Fato é que o Collor sai do poder e assume, então, o Itamar Franco. Beleza? Que a gente já vai falar. Algo que a gente não pode deixar de falar, né? É o início do processo de privatização no Brasil. O Collor ele já vinha nessa linha neoliberal, apesar de ter tomado uma atitude bastante intervencionista na economia, mas todo o sistema, toda a discussão associada à necessidade da privatização já se inicia no governo Collor com forte atuação no setor de siderurgia. Anos depois, por exemplo, a gente vai ter outras empresas sendo privatizadas, né? Outros setores, a Vale, por exemplo, vai ser privatizada um pouco depois, já no governo Fernando Henrique. Então a gente tem aí algumas variações. O setor de siderurgia, CSN, por exemplo, está associada a esse período. Tranquilo, pessoal? Aqui eu já pulo direto do governo Fernando Henrique, né? Na medida em que o governo Fernando Henrique começa antes do Fernando Henrique de fato assumir, porque o Fernando Henrique ele foi o principal ministro da Fazenda durante o governo Itamar Franco, que era o vice-presidente do Collor e assumiu após a sua renúncia, beleza? E o Fernando Henrique ele é o principal articulador do Plano Real, né, pessoal? O Plano Real aí é o grande responsável efetivamente pelo controle da inflação no Brasil. Ele parte aqui basicamente em 3 pilares, né? Você tem a redução dos gastos públicos, que vão ter aí como consequência a ampliação da desigualdade social no Brasil, beleza? E aqui todos os gastos públicos possíveis e imagináveis, tá, pessoal? Tanto em áreas essenciais quanto não. Aqui a máxima era enxugar os gastos públicos para poder retomar o pagamento dos juros da dívida e recuperar a confiança dos investidores estrangeiros, para que aí sim você tivesse a retomada a entrada de fluxo de capital no país. Por um lado é interessante, por outro gerou essa ampliação da desigualdade e problemas graves, como a gente vai ver um pouco mais para frente. A abertura da economia, né, com juros altíssimos, isso é algo que está sendo solucionado, diga-se de passagem, pela atual gestão do Ministério da Economia, agora aqui no ano de 2000, no governo Bolsonaro, né, essa redução abrupta da taxa de juros proporcionada pelo Brasil, ela é um aspecto bastante positivo da política econômica do atual governo, né? Que o Brasil, desde essa época, promovia uma prática de juros muito altos, ou seja, quando alguém trazia dinheiro de fora para investir no Brasil, os juros que o governo brasileiro pagava para esse investidor eram muito altos, juros de 12%, 13%, 14%, juros efetivamente muito altos. Né? Enquanto hoje essa taxa de juros está, se eu bem me lembro da última atualização, 4,25%. E o que é isso, galera? Isso é menos dinheiro dos nossos impostos sendo pago para atividades especulativas. Porque esse dinheiro está ficando aqui e depois ele vai embora.
é um dinheiro de fluxo muito rápido. Não é um dinheiro que está associado a investimento direto. Não é o cara que está vindo aqui e está abrindo uma fábrica. Não é o cara que está vindo aqui construindo uma ponte. É o cara que está vindo aqui pavimentando uma estrada. Não é investimento direto, né, que está vindo aqui gerando emprego. Né? É um dinheiro que você dê, é um investimento que a gente chama de investimento indireto. Esse dinheiro fica aqui e o governo vai utilizar esse dinheiro para alguma coisa que ele precise. Por isso que é indireto, porque não é o dono do dinheiro que escolhe aonde o investimento dele vai ser aplicado. Né? Ele meio que faz um empréstimo para o governo brasileiro usa esse dinheiro e paga uma taxa de juros para ele pelo tempo que ele usou aquele dinheiro. Beleza? Mais ou menos como o banco faz com a gente. Você pega um dinheiro emprestado no banco e tem que devolver com os juros para o banco, porque o banco não está ali para fazer caridade. Beleza? E ao longo da história, o Brasil sempre praticou uma taxa de juros muito alta, né? O que fez com que uma parte expressiva dos impostos que o contribuinte brasileiro paga fosse direcionado para fora do país, para pagar juros de especulador. Então isso é um aspecto positivo, né? Se a gente for procurar aí alguma coisa de positivo na atual gestão econômica, é justamente essa redução da taxa de juros. É óbvio que isso deveria ser compensado, essa redução da taxa de juros, né, já que não é mais tão, já que financeiramente não é tão interessante para esses investidores, isso deveria ser compensado com outras formas de atrair esses investimentos. Infelizmente, isso não está acontecendo. É um governo com uma estrutura muito conturbada, né, muitos escândalos, muitas declarações infelizes por parte das lideranças, e isso gera um certo receio. Guardem sempre isso na cabeça de vocês, galera. O dinheiro tem medo. O dinheiro tem medo. Nenhum investidor coloca o seu dinheiro em um país que esteja desestabilizado politicamente, economicamente, socialmente, beleza? Ele só vai fazer se a vantagem for muito grande, aquela lógica do risco versus a recompensa. Você só vai aplicar o teu dinheiro em um país instável se a taxa de juros for muito alta. O atual governo bateu um ponto positivo reduzindo essa taxa de juros, mas a gente está com muita dificuldade de atrair esses investimentos atualmente por conta da instabilidade política e econômica pela qual o país vai passando. Então, por isso que agora, na gravação desse vídeo, em 2020, além do principal fator, que é a pandemia do coronavírus, né, além disso, né, o dólar sobe porque nós temos dificuldade também de atrair investimentos para o Brasil. Beleza? E o aumento da arrecadação, né? Então, passando aqui para o nosso terceiro ponto, o aumento da arrecadação através das privatizações. Então, o governo precisava parar, então você reduz os gastos e aumenta a arrecadação vendendo as empresas, as empresas públicas. Então, você vai ter a Embraer, que é a construtora aí de aeronaves. A gente vai ter aí a Companhia Vale do Rio Doce, que é a maior mineradora do mundo hoje. Furnas, Telebrás, nosso sistema de telecomunicação, a abertura de capital da Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa de capital misto, galera, cuidado com isso, tá? Aí a Petrobras ela não é nem pública nem privada, ela é meio a meio, né? Ou nem tanto meio a meio assim, né? Porque o Estado brasileiro ele detém 51% das ações da Petrobras, enquanto 49% são de capital aberto. Ou seja, o acionista majoritário da Petrobras ainda é o Estado brasileiro. Então é ele que tem o maior peso na tomada de decisões, beleza? Mas é uma empresa de capital misto, qualquer um de nós pode ir na Bolsa de Valores e comprar, vender papéis da Petrobras se tiver interesse, beleza? Hoje não está muito bom não, porque o preço do petróleo está bem baixo e as ações das empresas petrolíferas não estão vingando muito não. É um bom momento para comprar, não é um bom momento para vender. Mas, enfim. Então, o governo Fernando Henrique, a marca do governo Fernando Henrique foi justamente intensificar fortemente as privatizações, beleza? Obviamente, após aí a estabilização monetária promovida pelo Plano Real. Tranquilo? E para a gente fechar aqui, né, a gente tem ainda a ação das agências reguladoras, como eu comentei com vocês lá no bloco no bloco sobre o consenso de Washington, né, o Estado ele sai dessa função de
de empresário, Estado empreendedor, para Estado fiscalizador, para Estado regulador. Então, nascem aí as agências reguladoras, que são responsáveis por fiscalizar e desenvolver regras para a atuação do setor privado. Então, por exemplo, você está com um problema na sua internet e esse problema é muito recorrente e você está sentindo que a empresa não está fazendo tudo o que pode para solucionar o seu problema. Você vai ligar para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a agência reguladora responsável por fiscalizar a atuação das empresas privadas que prestam esse serviço de telecomunicações. E aí a Anatel, por exemplo, tem o poder de multar as empresas por conta do serviço ruim que ela está prestando para a gente, beleza? Então, com isso, esse aspecto, né, das agências reguladoras é bastante positivo nesse sentido. O Estado já não é mais um agente tão importante, mas ele assume a função de exigir que as empresas prestem para a gente um bom serviço. Algumas agências funcionam melhores do que outras. A Anatel funciona até que bem, tá, pessoal? Se algum de vocês, por acaso, tiver problema com a sua internet, com o coisa, e ligar, normalmente, quando você liga para a Anatel, a empresa logo se mexe, porque sabe que a multa vem pesada. Beleza? Continuando aqui, galera, a gente tem então o fenômeno da guerra fiscal, que é um fenômeno que foi proporcionado por algo que foi introduzido na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela transfere a responsabilidade de concessão de isenções fiscais do governo federal para os governos estaduais e municipais. Então, a partir de 1988, não é mais o governo federal que vai ter a prerrogativa de dar ou não desconto em imposto para as empresas, e sim os governos estaduais e municipais. Com isso, galera, cria-se uma guerra fiscal no Brasil, que são os estados e municípios que passam a poder conceder essas isenções fiscais como um mecanismo de atração de investimentos, galera, para os seus territórios, beleza? Então, qual é a ideia? Cara, eu estou precisando gerar emprego, eu sou o governador de um estado e eu estou sentindo que o índice de desemprego no meu estado está aumentando muito. E eu preciso solucionar esse desemprego. O que eu vou fazer? Eu vou chegar para as empresas, por exemplo, do setor automobilístico, e vou falar, olha, todas vocês que se instalarem aqui no meu estado não vão pagar determinado imposto. Ou não vão pagar, por exemplo, IPTU nos terrenos da fábrica de vocês. Isso é uma redução do custo de produção, o que pode convencer aquela empresa a se situar nesse estado e não em outro, beleza? Então, nesse momento, a partir da Constituição de 88, marca o início dessa guerra fiscal no Brasil, onde principalmente estados da região Nordeste vão começar a atrair muito o interesse dessas empresas dentro do território brasileiro, beleza? Porque você tende a ter aí essa busca por vantagens comparativas. Então, aí salários mais baixos, custos de operação mais baixos, impostos mais baratos, como o caso aí da guerra fiscal, e tudo isso vai promover aí o que a gente chama de desconcentração espacial da indústria. A década de 90 ela marca, esse espalhamento da indústria de maneira mais clara pelo território brasileiro. É óbvio que a região sudeste ainda é o principal polo industrial do país, sem sombra de dúvidas. Mas a partir da década de 90, a gente teve aí um momento de redistribuição dessas indústrias. Até porque no mundo, a década de 90 marca também um momento de forte desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações, pessoal? Então ficou mais fácil de você descentralizar a sua produção, ok? Você não precisa mais produzir tão perto do seu mercado consumidor, porque agora é fácil de você levar o seu produto do ponto A ao ponto B com um custo bem mais barato, beleza? Então, todos esses fenômenos vão proporcionar aí a desconcentração espacial da indústria na década de 90 no Brasil, beleza? E por fim aqui, para a gente finalizar a nossa aula, para não ficar muito longo, a gente ainda tem o aspecto relacionado ao fim do governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique teve altos e baixos,
né, passou aí por sucessivas crises financeiras internacionais, galera. Nós tivemos várias crises, crise argentina, crise mexicana, crise japonesa, né? Nós tivemos várias crises financeiras em escala internacional e, como eu falei anteriormente, né, a década de 90 marca um momento, né, de encorpamento da globalização, digamos assim, né? Portanto, crises locais começam a ter efeitos cada vez mais globais. Então, o governo Fernando Henrique ele sofreu muito com essas crises internacionais. Obviamente, nós tivemos escândalos de corrupção, né? A corrupção, infelizmente, ela é estrutural no Brasil, ela vem desde o período da colônia. Até hoje a gente tem muita dificuldade, sempre pipoca um escândalo de corrupção aqui ou ali, né? E no governo Fernando Henrique não foi diferente, né? Nós tivemos aí a compra de votos para a aprovação da reeleição, né, pessoal? O governo Fernando Henrique ele é o primeiro que conseguiu aprovar a reeleição. Até o governo Fernando Henrique, o mandato presidencial ele era único de 5 anos, beleza? Então não havia reeleição e o presidente ficava 5 anos no poder. A partir do primeiro mandato do Fernando Henrique, ele consegue apoio na Câmara para aprovar no Congresso, né, na Câmara e no Senado, para aprovar a reeleição. Então, a partir do governo Fernando Henrique, nós temos essa estrutura que perdura até hoje, né, com um mandato de 4 anos com possibilidade de uma reeleição. Então você pode ficar aí 8 anos consecutivos. E aí você pode ficar um mandato fora e voltar depois, né? Você não pode emendar 3 mandatos seguidos, mas pode, por exemplo, tentar a terceira reeleição depois de pular um mandato. Tranquilo? Então, por exemplo, nós tivemos na eleição de 2018 o Lula concorreu de novo, por exemplo. Né? Óbvio, até ser preso. Né? Então, o Lula foi candidato do PT em 2018, mesmo já tendo sido presidente por 2 mandatos. É porque pulou aí os mandatos da Dilma e aí ele pôde se candidatar novamente até se tornar inelegível. Né? Então, a compra de votos para a aprovação da reeleição do governo Fernando Henrique foi um escândalo de corrupção que abalou bastante aí as bases do governo, né? A base de apoio do governo. Em 2001, nós tivemos o fenômeno do apagão, né? Então, toda essa redução de gastos públicos promovidas aí pelo receituário do Fundo Monetário Internacional gerou um déficit de infraestrutura de energia no Brasil, galera. O Brasil passou a gerar menos energia do que a gente precisava para consumir. Então, literalmente, quando dava meia-noite, o governo ia lá e cortava o fornecimento de energia elétrica nas residências no Brasil. Né? Então, isso obviamente abalou drasticamente a credibilidade do governo. Imaginem vocês no Rio de Janeiro, um calor infernal em dezembro e você não poder ligar um ventilador durante a noite porque não tem luz, galera. Então, assim, foi um baque muito grande para o governo, o que obviamente ajudou aí a alavancar a própria candidatura do Lula, né, que se elegeu em 2002. E a intensificação das desigualdades sociais, né? Todo esse corte de gastos em um país tão diverso e tão desigual quanto o Brasil tinha muita chance de dar problema. E deu. Né? As desigualdades sociais foram drasticamente agravadas, a concentração de renda se expandiu demais e isso se tornou um entrave para o próprio crescimento econômico do Brasil. Né? Porque quando você tem uma quantidade, uma parcela da população muito grande que não tem acesso à renda, você limita a capacidade de crescimento do país, porque essa galera não é mercado consumidor, essa galera não compra, essa galera não está produzindo. Né? Então isso comprometeu bastante o apoio do governo Fernando Henrique, o que acabou levando aí em 2002 a chegada do Lula no poder, que vai ser o assunto para a nossa próxima aula. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado aí vocês nesse momento e a gente se vê numa próxima. Um abraço, galera!